Você tirar ali, ele chegou na semana que ele podia ser eliminado da Sul-Americana, terminar o domingo na zona de rebaixamento, se ele perder para o Palmeiras, e ser eliminado da Copa do Brasil ainda para o Vila Nova na semana que vem. Então, podia detonar a temporada dele de uma vez só. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e torcemos sem parar, você sabe disso? Olha que honra, já tá vendo aqui com a gente Gabriel Amaral, site Raiz Tricolor. Obrigado aí pela participação com a gente, Gabriel. E a primeira pergunta definitiva, se o time do Fernando Diniz já melhorou com nessa chegada aí, óbvio, porque, enfim, tá muito próximo, né? São jogos muito próximos a cada 3 dias. Óbvio que tem desgaste, óbvio que tudo aquilo é verdade que os jogadores falam, mas assim, me parece que já teve uma postura, alguma coisa diferente, não teve, não? O problema é que se perdesse o quanto colocaria de demérito em Fernando Diniz para o que ganhou colocar de mérito, né, por exemplo. Eu não sei, assim, ele até respondeu isso mais ou menos na coletiva, foi até ele um pouco vago no que dá tempo dele fazer, no que não dá tempo dele fazer. Você vê ali alguns conceitos no campo, vê alguns jogadores que deram uma ressurgida ali, né? Um Luiz Henrique, óbvio que o gol influencia muito, mas a partida até foi boa no todo. O Natan, a entrada, o Natan estreou no Fluminense. Até usei a expressão algumas vezes falando do jogo de que o Fluminense despertou. Tem alguns jogadores acordaram ali. Isso, obviamente, em toda troca de treinador, a maioria acontece. Mas do Diniz, acho que dá pra gente colocar ali como ponto muitos esses toques muito próximos, algumas questões táticas ali de focar muito de um lado. O Fluminense não teve 2 pontas abertos, né? Sempre tinha tanto o Bigode quanto o Luiz Henrique colados no mesmo lado. Tem alguns conceitos ali e que ainda bem deram certo, mas por outro lado podia não ter dado e o desempenho, enfim, se aquela bola de Luiz Henrique, o goleiro faz uma defesa, ia ser 1-1 e não ia ter mudado muita coisa no que Fernando Diniz poderia produzir. Tem umas maluquices, né? Tipo o Iago Felipe de lateral esquerdo, isso do nada no meio do jogo, a gente vai ter que se acostumar. Acho que dentro do que era possível ele fazer, o principal acho que era focar na vitória mesmo. Era até cheguei um pouco atrasado na coletiva, era uma das coisas que eu queria perguntar a ele, de que chegou no final do jogo, o Fluminense precisava de saldo, né? Precisava aumentar o saldo para poder tirar ali a diferença para o Júnior, mas o Fluminense estava tocando bola ali de fundo para proteger a vitória, do quanto que essa vitória era importante mesmo, né? Você tirar ali, ele chegou na semana que ele podia ser eliminado da Sul-Americana, terminar o domingo na zona de rebaixamento, se ele perder para o Palmeiras, e ser eliminado da Copa do Brasil ainda para o Vila Nova na semana que vem. Então, podia detonar a temporada dele de uma vez só. Acho que o principal foco para ele mesmo foi garantir a vitória mesmo. Pois é, mas assim, até o Salvador tá aqui com a gente, fazendo aqui as imagens, esteve com a gente nesse jogo do Inter, que perdeu, e assim, a gente até colocou no nosso Instagram isso, o Abel, até então o Abel ainda técnico, fez uma linha de 5 atacantes, você lembra no final do jogo, tentando empatar, uma linha de 5 atacantes e tinha 2 zagueiros, 2 volantes, se não me engano, os 2 laterais e 5 atacantes. Era um esquema totalmente louco, parecia o esquema do futebol, assim, do início, dos primórdios do futebol, do século XX, entendeu? 1910, não sei, ou final do século XIX. Isso já mostra uma certa evolução, não? Porque assim, isso acho que é o desespero, né? A gente via muito isso no Fluminense em 2018 com a Marcelo Oliveira também. Tem até um jogo que dá certo, há muitos que dão errado, né? O jogo contra o Sport. A maioria dá errado, né? Porque talvez a gente vai lembrar mais dos que dão certo, mas que é aquele de encher o time de atacante, o time perde o meio de campo e fica chutando bola pra área. Quando você tem um time como, por exemplo, que o Fluminense fez contra o Coritiba no domingo, que dá espaço pra ter esse chute pra área, beleza, mas o Inter não deu, e aí ficou um monte de atacante parado lá na frente e nenhum deles conseguia receber a bola, não teve essa pressão toda. Isso hoje não precisou também, né? Tem esse detalhe. O Fluminense, dos 90 minutos do jogo, ele fica empatado no placar por 24. Ele passa praticamente, considerando os acréscimos, 70 minutos vencendo o jogo. E isso dá um conforto maior também para você dominar a partida, né? E mesmo no momento em que o Fluminense não estava ganhando, ele estava empatando, que também não é a mesma coisa de você estar perdendo. O Júnior também estava saindo um pouquinho para o jogo, não estava, por mais que estivesse fazendo cera, não estava pressionando assim tanto, não estava largando tanto o ataque, né? Estava querendo jogar. Então isso acho que também faz uma diferença para você não ver ali uma coisa, uma maluquice igual essa de Abel de encher o time de atacantes, por exemplo. E só lembrando que no jogo de ida, lá na Colômbia, né, em Barranquilha, foi 3-0, né, Júnior, ou seja, dá para dizer que pelo menos ganhou, né, porque o Júnior passou a ser, sei, uma
um fantasma, porque aquele jogo foi um horror também. Aquele primeiro tempo, principalmente, foi um horror, né, do Fluminense. Definiu basicamente o jogo, né? Segundo tempo tem o pênalti ali no final do primeiro tempo, o segundo pênalti, o segundo gol, o terceiro gol, aliás, né? Sai no segundo tempo, já no finalzinho, só para prejudicar o saldo do Fluminense mesmo. E eu vou pedir para você comentar a minha pergunta para os dois, né? Para o Fernando Diniz e para o Ganso. Para o Fernando Diniz foi em relação ao Bigode, porque o Bigode, para mim, fez uma boa atuação hoje. Até como você falou, ele caiu mais por dentro, né? Ele ajudou na armação, ele esteve mais presente, digamos assim. O time se compactou, o time esteve mais próximo uns jogadores dos outros. E para mim ele foi bem, o Bigode, na minha opinião, apesar de ter sido vaiado, porque ele está sendo perseguido pela torcida já há bastante tempo. Agora, tem isso que eu perguntei para o Diniz, que o Diniz elogiou, falou que o Bigode ele já queria levar para outros times, que ele dirigiu, essas coisas todas. E o Ganso jogar com o Natan, né? Porque, como o Ganso falou, até achei que nunca tivesse acontecido isso. Ele falou, jogamos algum jogo do Carioca, a gente ganhou de 3-0, talvez do Volta Redonda. Mas só um jogo que eles jogaram juntos. Esse foi o segundo, até hoje no ano. Eu cheguei um pouquinho atrasado na coletiva, não vi as respostas, né? Mas do Bigode, eu achei até que... Mas aí você comenta você mesmo. O Bigode, eu não gostei da parte técnica dele. Acho que ele teve muito erro técnico. E isso já vem... Até, o jogo contra o Coritiba, para mim, também é um desses. Que é aquela questão que o posicionamento, por mais que ele apareça no jogo, igual concordo com isso, o Bigode já jogou pelo menos umas 4, 5 posições diferentes desde que chegou no Fluminense. Tecnicamente, eu não tô conseguindo achar ele encaixando. Eu não sei se é questão só de encaixe, não sei se é questão física também. É um jogador também já de uma idade que não é jovem, né, para aguentar essa pancada toda de jogos. E Ganso e Natan, acho que é isso, assim. Ganso e Natan até agora é meio que vou nem usar Ganso e Natan, mas Natan até agora era o ovo e a galinha, né? Tipo assim, Natan não recebia muitas chances, porque recebeu chances no determinado... E não foi bem também. Então, ele não recebia muitas chances porque não estava indo bem, ou ele não estava indo bem porque não tinha sequência de receber muitas chances. Acho que hoje ficou meio provado de que não era a galinha, era o ovo. Ele, não sei, ou era a galinha, enfim. Ele não estava bem. Ele não estava bem e não estava recebendo chances. A partida que ele fez hoje, ele não fez em momento nenhum no Fluminense. Nem foi esplendorosa, assim, nem nada. Mas a disposição, a entrada foi bem melhor, enfim. É isso, Natan, inclusive deu uma arrancada ali, sofreu uma falta que o juiz não deu, que poderia ter sido até pênalti, né? Porque foi bem ali na linha, na risca da grande área. Gabriel, brigadão. Valeu. Gabriel Amaral do Raiz Tricolor. Alguma coisa aí, Salvador, que você mostrou? Não, é só isso. Valeu, antenados da jogada, torcemos sem parar e acompanha Gabriel Amaral também no Raiz Tricolor. Valeu demais. E a expectativa para finalizar para a temporada com o Diniz? Dinizismo. E eu espero que seja igual o Odaí, irritação e pontos. Ele era a sua principal opção? Esqueci de perguntar isso. Sua primeira opção? Não, era o Cuca, né? Não aceitou, mas, enfim. Não estava também entre as piores, não. Diniz ou Renato? Diniz. É treinador. Não é comandante de rachão. Não é. Agora sim. Valeu demais. Valeu. Abraço. Obrigado, garoto.